Olá pessoal, sou o Pedro, sou técnico de laboratório no IFSP, no campus Bragança Paulista, e hoje eu vou gravar algumas dicas, sobre como a gente usar a prototipadora de PCI, uma máquina fresadora que a gente possui aqui no campus, junto à estrutura do nosso Lab Maker, e a gente vai usar, ver como que a gente faz o uso dessa máquina junto ao campus para confeccionar as placas de circuito impresso, as placas eletrônicas, de uma forma mais simplificada, uma forma mais rápida e muitas vezes mais profissional, tá? Então a gente vai partir aqui para minha tela, a gente vai fazer um projeto do início ao fim, um projeto simples, só de um reguladorzinho, mas a gente vai fazer do início ao fim, finalizando essa produção com realmente a produção da placa no final, dessa sequência provavelmente de vídeos que eu vou estar fazendo aqui, tá? Então vamos para minha tela aqui, deixa eu mudar a fonte. Aqui a gente tem a tela do Proteus, da parte do Isis, que a gente tem a divisão dentro do software Proteus entre Isis e Ares. Isis a gente faz esquemático, Ares a gente faz a PCB, a placa de circuito impresso, de fato, as trilhas. Então a gente vai fazer aqui um esquemático dentro dessa tela. Isso aqui pode servir já como uma pequena videoaula, uma pequena introdução ao que é um software de desenvolvimento de placas eletrônicas e circuitos eletrônicos. Então a gente vai desenvolver alguma coisa aqui. Começando, a gente tem, eu não vou focar na estrutura do software, mas eu só vou mostrar como que pega um componente, como que a gente vai fazer isso, tá? A gente pode vir aqui na biblioteca, clicar aqui no P, dentro de Devices, e a gente busca os componentes. A gente pode selecionar aqui entre a lista ou pode jogar o código ou uma palavra-chave para encontrar. Por exemplo, eu quero encontrar um diodo. Vou digitar aqui, obviamente em inglês, a gente não tem esse software em português. A gente joga lá diodo, acha aqui um modelo do diodo. Aqui na minha lateral direita, onde está passando o mouse, eu tenho o primitivo do diodo, o esquemático do diodo, e embaixo ele aparece o package, o empacotamento, o modelo dele que vai aparecer de fato na minha placa. Essa versão aqui ele não tem, esse aqui também não. Na verdade está aparecendo os genéricos, Aqui apareceu, O diodo ele tem duas ilhas, um anodo e um catodo, o A e o K, o anodo e o catodo, e uma distância de 0,3 centésimos de polegada, aliás, 0,3 polegadas de distância. Então a gente tem esse diodo aqui. Eu posso pegar um diodo genérico e tal, mas eu posso, para melhorar, colocar um código de um diodo mesmo. Por exemplo, um N4004. Esse aqui é um diodo retificador, um diodo comum. Ele tem aqui as informações de tensão reversa até 400 volts e 1 ampere de corrente quando polarizado diretamente, Então, isso aqui para placas de circuito eletrônicos que não tem uma corrente muito alta. Então, a gente pode pegar esse cara aqui, dou duplo clique ou clico em OK, mas eu prefiro dar duplo clique, que ele já vai aparecer na minha lista de device aqui à esquerda, e eu posso já, na sequência, colocar aqui o que eu quero além disso. Por exemplo, eu posso colocar um resistor. Se eu entrar com o código RES, ele puxa o genérico, um resistor genérico. E aí eu posso mudar e colocar o valor de resistência que eu quiser. Então eu posso colocar, por exemplo, um RES, do duplo clique, ele aparece aqui na minha lista. Por exemplo, eu posso colocar um CAP, que é de capacitor. Aqui é um capacitor genérico não eletrolítico. Então ele pode ser um capacitor cerâmico, pode ser um capacitor de poliéster. Então é eu que vou definir qual o capacitor dentro da minha montagem da placa. Mas aqui, por exemplo, eu posso colocar ele como sendo um capacitor cerâmico. Se eu quiser um capacitor eletrolítico, eu posso colocar CAP espaço ELEC. CAP ELEC, traço ELEC na verdade, eu tenho o genérico do capacitor eletrolítico. Ah, Pedro, mas eu quero fazer um capacitor grande. Esse aqui é o capacitor menor que a gente tem lá 1/10 de polegada. Eu posso clicar aqui embaixo do empacotamento, e tem uma lista aqui dos dimensionamentos, CAP
ELEC RAD 10, ELEC RAD 13, ELEC RAD 20. Por exemplo, 13 eu tenho 0.125, né? Ele arredonda para 13, né? O 20 eu tenho 2 décimos. 25 eu tenho 25 centésimos, né? 1/4 de polegada. 30 eu tenho 3 décimos, assim por diante. Eu escolher aqui o empacotamento que eu tenho de acordo com a distância entre as ilhas, né? Eu vou colocar esse 10 aqui mesmo, vou clicar um Capelec. Vou colocar, por exemplo, um componente que a gente tem para fazer um regulador de tensão. Eu vou colocar um LM7812 para a gente fazer ele não tem LM. Vou colocar um 7812, só 7812 ele aparece aqui pra gente. Ele é um regulador de tensão, né, de fonte de tensão positivo de 12 volts fixo e 1 ampere de corrente. Então eu vou usar esse cara aqui também. Eu tenho 1 ampere de corrente máxima no meu diodo, tenho 1 ampere de corrente máxima no meu regulador. Tá legal, tá ok, tá? Então clico 2 vezes nele também. E por exemplo, na minha plaquinha eu vou ter que ter um borne, uma forma de entrar com o meu fio ali. Eu posso criar só uma ilha ou eu posso usar um borne, por exemplo, desses bornes que a gente tem de aperto, né? Eu quero usar o borne, a borneira ali de aperto com parafuso. Então eu posso pegar e selecionar aqui. Geralmente a gente usa o código T-Block para borne. Então a gente pode escolher um borne de 12 posições, de 2 posições, 3, assim por diante. Eu posso jogar T-Block e o valor. Aí eu tenho o valor imperial, né, em polegada, ou o valor métrico, que na verdade não tem muita diferença na prática. Ele vai mudar alguma coisa assim, né? Por exemplo, aqui o dimensionamento do métrico 0.197 inches, né? 0,197 polegadas. Se eu colocar ele no imperial, eu tenho 0,2. Assim, tem uma diferença de 2 milésimos de polegada. Não tem muita mudança assim na prática. Então a gente pode usar aqui dentro, né, do sistema métrico, eu prefiro trabalhar no sistema métrico, uma alimentação normal de entrada são 2 pinos, então eu uso T-Block M2 para 2 pinos. Posso fechar? Eu tenho minha lista aqui, né, de componentes. Como que eu vou fazer, né, começando a trabalhar? Bom, agora que a gente já tem todos os componentes selecionados, eu vou começar a montar a minha plaquinha, tá? O meu esquemático da minha plaquinha. Então eu vou fazer aqui um circuito de um retificador de onda completa, começando com um borne, fazendo a retificação, passando por um filtro, né, para você manter essa tensão mais linear, passando pelo meu regulador de tensão de 12 volts e colocando isso num borne de saída para usar onde eu quiser. Então vamos lá. Começando, a gente vai selecionar o componente que a gente quer. No caso, vou começar pelo borne, né, por onde eu vou entrar com a tensão alternada. Clico nele ali na lista de devices e clico dentro da minha tela. Cliquei, ele vai ficar em rosa ali, eu vou poder fazer, né, a escolha de onde colocar ele dentro do circuito. Posso colocar ele aqui e aí eu posso identificar aqui as informações que a gente tem do item. Eu tenho esse código J1, eu tenho o terminal 1 e o terminal 2, né, aqui dentro ele não tem função, esse terminal eu ligo aqui, né, na ponta. Eu tenho uma identificação de qual componente é e posso colocar um label, um texto, né, dentro dele. Além disso, eu tenho as informações aqui quando eu clico com o botão direito de propriedades, eu posso mover, posso rotacionar, posso decompor, tem as informações aqui do package, se eu quiser mudar o package dele. Eu tenho bastante informação aqui. No caso, só vou dar um tombo aqui nele de 180 graus. Ele vai ficar, né, com os terminais para o lado direito. Vou conseguir trabalhar melhor, que eu gosto de crescer o meu circuito da esquerda para a direita, conforme a gente escreve. Fica mais fácil de ler o circuito. Então a gente vai fazer agora a nossa ponte retificadora com diodos. Aí venho com 4 diodos, né? Mesma coisa, selecionei na lateral e estou fazendo aqui dentro da tela agora. Vou colocar os 4 diodos aqui em ponte, né? Vou selecionar eles para ficar mais fácil, né? Isso aqui eu aprendi na faculdade. Eu inverto eles aqui, né? E aí eu consigo ter uma base para trabalhar com os diodos, né? Então aí eu posso fazer agora a união deles aqui.
né? Faço a união deles aqui embaixo, faço essa união aqui e agora entro com a tensão. Alternada não importa positivo ou negativo, contínuo assim. Então eu vou ligar essa perninha desse lado e essa perninha desse lado. Pronto. Tenho aqui a nossa ponte com os diodos. Para eu trabalhar com a retificação e manter esse valor linear, eu vou passar ele por um regulador de tensão linear depois. Mas eu posso usar capacitores, né, filtros capacitivos para manter essa tensão, para que a gente não tenha, né, a oscilação. Pensando dentro da senoide, eu vou ter algo senoidal, né, indo semiciclo positivo para o semiciclo negativo. Eu vou pegar esse negativo e vou jogar para cima, ele vai ficar várias ondinhas, né? E essas ondinhas não são interessantes para o meu regulador, porque a hora ele vai estar ali numa região que dá para retificar para 12 volts, mas tem hora que ele vai estar tendendo a zero lá embaixo. Então eu preciso manter essa tensão mais alta. Então eu uso os capacitores, tá? Posso usar simplesmente um capacitor eletrolítico. Aqui eu não vou me prender a fazer cálculo, a calcular qual capacitor eu vou usar. Então não vou nem sofrer muito, vou deixar os valores padrão aqui, né? Dos capacitores. É uma coisa legal, o capacitor eletrolítico ele tem lado, né, para a gente trabalhar. O capacitor cerâmico, por exemplo, não tem polaridade, a gente pode ligar ele, tanto faz, né, não tem positivo e negativo. Então só vou colocar esses dois capacitores só para poder ter mais componentes na nossa placa, mas não se apeguem ao circuito em si, tá? É só um circuito teste aqui, porque a intenção é a gente fazer a placa, não ficar gastando tempo explicando circuitaria e tal. E pode ser que isso aqui também nem esteja certo, tá? Então vamos apegar ao sentido mecânico do negócio e a confecção da placa. Então agora a gente já tem o borne de entrada, a ponte retificadora, dois capacitores, né, para manter essa tensão mais linearizada. E aí eu posso colocar, por exemplo, o meu regulador de tensão. Meu regulador de tensão, esse que é o mais simples, que tem um regulador linear, né? Um 7812. Eu vou ter uma saída de 12 volts e de 1 ampere. Então a gente tem que sempre se atentar a isso, no máximo 1 ampere. Se eu tiver componentes depois desse regulador que precisem de uma corrente maior, pode, né, forçar esse cara aqui e ele queimar, né? Parar de funcionar. Então eu venho com a tensão de entrada, né? São 3 pinos. Tensão de entrada eu pego da saída do meu capacitor aqui, né? Da minha retificação. Eu tenho a tensão de saída, né? Que eu vou usar aqui depois. E tenho um terra. O que é o meu terra? Vai ser esse cara de baixo aqui, tá bom? Então eu tenho terra aqui embaixo. Agora eu tenho o outro lado. Eu posso colocar direto no borne. Posso usar mais um capacitor aqui para evitar que tenha algum tipo de oscilação após a retificação. Por exemplo, eu tenho um pico, alguma coisa do tipo. Um capacitor depois ele pode salvar um pouquinho e ajudar nesse processo. Então eu vou colocar um retificador aqui embaixo. Vou colocar também, para seguir o mesmo processo, o capacitor cerâmico. Geralmente a gente usa o capacitor eletrolítico para dinâmicas de frequência mais lentas, né? Por exemplo, eu tenho uma onda oscilando em 60 Hz, né? Que são 60 ciclos por segundo, é uma dinâmica mais lenta. Eu posso usar o eletrolítico, que ele vai filtrar melhor, vai segurar isso melhor. Se eu tiver uma dinâmica que ela é extremamente rápida, a ordem de mega ou gigahertz, aí a gente pode usar o capacitor cerâmico, que ele vai conseguir fazer essa filtragem de uma forma mais eficiente, tá? Então, seguindo, né, coloquei os dois carinhas aqui, um filtra uma frequência mais baixa, o outro filtra uma sequência mais alta, e aí a gente pode colocar, por fim, o nosso borne de saída, né? Então, eu tenho aqui meu borne de saída. Uma coisa legal que a gente pode ver, o borne de entrada tá 1 e 2 aqui, é óbvio que não tem positivo e negativo, mas o 1 ficou para baixo porque eu girei ele. Aqui ele ficou para cima porque eu não girei, tá? Então eu tenho uma sequência, tenho J1 e J2, os dois bornes, tenho D1, D2, D3, D4, os 4 diodos, C1, C2, C3, C4,
os 4 capacitores, o 1 é o meu regulador, né? Eu posso colocar, por exemplo, um resistor aqui na saída para dissipar alguma tensão, para manter uma tensão em cima dele, e assim por diante. Eu acabei que nem usei, né, o resistor nessa montagem, mas a gente poderia ter usado. Então isso aqui a gente tem agora uma plaquinha aqui de tensão. Uma coisa que eu posso fazer, para não ficar só uma tensão em vazio aqui, eu vou arrastar esse cara aqui, né? Arrastar esse outro cara e vou colocar um resistor na saída só para dissipar a tensão, tá? Então se eu estou saindo 5 volts aqui, né? Eu posso ligar esse resistor e faço uma associação aqui com o resistor e aí ele vai ter uma carga, né? Uma dissipação de tensão. De novo, não se apeguem aos valores, né, dos componentes, tipo 10 microfarad, 1 nanofarad, valor de resistência. O foco não é esse, o foco é fazer a placa, tá? Então, beleza. Esse circuito está pronto, né? Eu vou usar esse circuito por base, um retificador de onda completa com um regulador de tensão para 5 volts. Então, para a gente partir agora para a parte de confecção da placa, a gente vai precisar salvar esse arquivo, né? Eu vou salvar ele, né, na minha área de trabalho, só para ficar mais fácil. Vou criar uma pasta nova aqui na minha área de trabalho. Eu vou colocar, né, vídeo prototipadora. Uma coisa que eu fiz errado, não pode ter acento nas palavras e geralmente a gente tem que escrever junto, tá bom? Então meu circuito agora vai estar aqui, eu vou salvar ele como retificador e salvei. Ele vai gerar, né, os arquivos, né, referentes ao esquemático. E aí agora eu posso clicar aqui em cima no botãozinho Ares. Né? O Ares ele vai abrir o software de confecção de placa de circuito impresso. Eu vou abrir uma página padrão aqui, default, né? E tenho aqui a minha interface do Ares. O Ares ele é cheio de ferramentas, né? Cheio de coisas que a gente pode trabalhar com ele. Mas, de novo, não é o foco trabalhar com o software. A gente vai gerar só os arquivos para a gente trabalhar lá dentro do outro software da máquina de controle. Aí sim é o foco do vídeo em si. Então, a gente vai confeccionar a placa aqui. Como que eu vou começar? Eu vou delimitar, né, a minha placa, né, as bordas da minha placa. Só que uma coisa, se a gente olhar aqui nessa lateral, quando eu passo o mouse nessa inferior direita aqui, onde eu estou passando no cantinho aqui, ela vai aparecer valores numéricos, são as cotas, né, o valor cartesiano dentro dessa tela. Então, esse valor, ele tem um TH na frente, né, que a gente chama de toe, né, que é uma subdivisão da polegada. Se eu clicar na letra M do teclado, eu transformo isso para o sistema métrico. E aí ele aparece em milímetro. Para a gente é muito mais fácil trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar nesse ponto aqui. Eu sei que eu tenho 20 por 20 milímetros. Facilita muito ao meu trabalho, né? Então, a gente trabalha no sistema métrico. Se a gente olhar também, se eu movimentar, a gente está movimentando de meio e meio milímetro. Eu posso vir aqui em View e mudar, por exemplo, ao invés de meio e meio, para 1/10 ou para 1 milímetro. Eu vou trabalhar com 1 milímetro, uma placa mais grosseira que a gente vai fazer, então dá para trabalhar. Então vamos lá para fazer as bordas da placa. Eu venho nessa lateral esquerda aqui e escolho essa ferramenta de 2D Graphics Box Mode. Clico nela, é como se fosse uma ferramenta de desenhar retângulos. Eu vou clicar, aí aqui embaixo eu vou escolher o layer, né, a camada que eu quero desenhar. Eu quero colocar no Board Edge, né, que é a borda da minha placa. Vou clicar aqui na referência 00 e vou criar a placa do tamanho que eu quero, tá? Então, a placa pequena, não preciso fazer nada muito grande, eu posso fazer ela retangular, posso fazer ela quadrada. Eu vou fazer ela um pouco retangular. Vou fazer ela inicialmente 40 por 20, se precisar aumento mais. Então eu posso vir agora na sequência, né, de colocar os componentes. Da mesma forma que eu usei a sequência para desenhar, eu vou colocar os componentes. J1,
Aí vou para o retificador, depois eu vou para o filtro capacitivo, depois eu vou para o regulador, depois ponho mais outros capacitores, depois a carga resistiva e depois o meu borne de saída. Então eu clico aqui em J1, que é o meu borne. Então eu venho aqui, né, seleciono, né, o borne, ele vai aparecer verdinho para mim. Posso escolher o lugar que ele vai ficar e clicar na tela. Ele já apareceu como J1 aqui, eu posso rotacionar ele, né? Por exemplo, dar só um tombo nele aqui. Se eu buscar aqui no Isis, né, e olhar, eu vou usar a mesma sequência. As coisas positivas eu vou colocar na parte de cima, as coisas negativas na parte de baixo. Então, eu sei que o 2 aqui, ele tá pegando nessa lateral, mas os meus catodos dos meus diodos estão para cima, tá? Então, é uma informação que a gente pode usar. Então eu posso usar esse cara aqui, puxar ele mais para cá, tá? Deixo dentro da placa. Muito provavelmente eu vou ter que aumentar essa placa, mas para início de trabalho tá ok. Aí venho nos meus diodos. Eu posso olhar aqui, eu estou numa sequência D1, D2 vertical aqui, D3, D4 vertical, tá? Então eu vou trabalhar D2 em cima, D1 embaixo, D2, né, em cima. Posso colocar ele aqui. Posso colocar o D1 embaixo do D2, eu posso rotacionar esse cara, posso colocar aqui, né, já o D3 e o D4, tá? Ok, esses são os meus diodos. Eu posso selecionar eles e arrastar, tá bom? Seleciono e arrasto aqui para deixar eles dentro da minha placa, mas nesse caso eu não vou mexer por enquanto não. Aí depois disso eu posso vir com os capacitores, né? C1 e C2, né? Trabalho aqui com os dois. E aí venho com o meu regulador de tensão, o 1. Posso clicar aqui e colocar o meu regulador. Uma coisa legal, o regulador tem essa parte aqui com essas linhas diagonais em cima, que é a parte do dissipador de calor. Então o ideal é que esse cara fique para o lado de fora, tá, da placa, para a gente colocar um dissipador ou só deixar esse calor do componente saindo para fora da placa, para não ir para os outros componentes. Então eu posso usar ele aqui desse lado de cima, por exemplo. E aí, se eu quiser colocar um dissipador externo, ou usar às vezes até a própria carcaça do meu componente, né, a carcaça ali onde eu vou montar esse circuito, eu posso usar essa carcaça como dissipador de calor ali para o meu circuito, né? Depois eu venho os outros capacitores, né? Vou usar o C3 e o C4 e por fim eu vou usar o borne. Aqui não vai caber, então eu vou clicar na linha, né? Clico aqui na linha e arrasto aumentando aqui ela para minha direita. E aí venho, aliás, a carga resistiva primeiro, um resistor simples, né? De 1/4 de watt, né? Capacitor padrão que a gente usa em eletrônica. E por fim o meu J2, que é o meu borne de saída. Clico aqui, né? Dou um tombo nele e tá pronto. A minha saída já ficou alinhada, né? Olhando aqui olhando pro meu resistor, né? Eu não vou precisar fazer muita volta e tá pronto. Eu posso, né, reordenar, posso mexer um pouquinho nesses componentes, né? Eu posso aumentar um pouquinho a minha placa para cima aqui, só para não ficar muito apertado. Eu vou só dar uma reordenada aqui para não ficar muito apertado e tirar esse diodo aqui da borda da placa. Pronto. Só para dar uma pequena organização. Se a gente reparar, a gente tem umas linhas verdes, né, da ilha mostrando nessa outra ilha, por exemplo, aqui da ilha 1 do meu borne no K desse diodo, né? Essa linha é onde eu vou passar a minha trilha, de fato, de cobre. Então, o ideal é deixar mais fácil para a gente trabalhar. Então, aqui no caso, ó, uma coisa legal, ela está cruzando a linha verde, as linhas verdes. Eu vou dar uma rotacionada de 180 graus. Ele já vai inverter, já vai ficar mais reto para eu trabalhar. Então, isso aqui vai facilitar bastante o processo para a gente trabalhar. Agora eu posso avaliar, né, começar a puxar as trilhas. Posso vir na lateral aqui esquerda, selecionar a ferramenta de Track Mode, né, a ferramenta de track de trilha, e vamos começar a montar. Posso, né, clicar nessa ilha e nessa ilha. Antes disso, eu vou só selecionar a
espessura, né, da minha trilha, né, a largura da minha trilha, na verdade. Eu vou usar uma trilha bem grossa, um T60 ali. E aí venho e posso ir ligando agora as ilhas, né, deixando essas ilhas unidas. Né, eu vou pegar, passar isso aqui por trás, né, não vai dar distância. Eu posso começar a trabalhar essas minhas trilhas e deixar elas de um jeito que fique bom para a gente trabalhar depois, né? Eu vou trabalhar aqui, né, nessa trilha aqui, vou colocar, né, já essa trilha anodo com anodo aqui. Eu tenho essa trilha aqui, eu vou trabalhar ela aqui, né, e vou fazendo o circuito de acordo com o que eu quero, né, o que eu espero, o que eu quero dentro do circuito. Então, aqui eu tenho já, né, as trilhas feitas. Essas trilhas elas estão bem próximas, né? Tem lugares aqui que tem 1 milímetro, menos de 1 milímetro de distância. Então elas estão bem próximas. A gente vai conseguir fazer sim, sem problema. E é bom que, né, quanto mais próximo a gente consegue ver que tem um trabalho melhor e a máquina consegue extrair assim todo o potencial dela, né? A gente consegue tirar o potencial da máquina usando, né, esses pontos mais apertados. Então eu vou só diminuir aqui um pouquinho a placa. Tá vendo que quando ele está em 1 milímetro ele vai muito brusco. Então eu posso voltar aqui, né, e colocar, por exemplo, de meio milímetro e diminuir aqui só um pedaço, tá? Então ele vai ficar mais ou menos a mesma distância, né, de cima e de baixo, né, da trilha para a borda. E aí a gente sabe agora que cada quadradinho é meio milímetro. Então agora a gente tem uma placa pronta e aí a gente vai partir para fazer mesmo de fato os arquivos do circuito, tá? Então para a gente começar a fazer os arquivos do circuito, a gente vai selecionar aqui em Output e vai Set Output Area. A gente vai ter aqui, né, esse canto. Eu uso sempre um quadradinho aqui de meio milímetro para fora, para eu pegar, né, inclusive essa linha amarela na hora de fazer a geração dos meus arquivos de confecção de placa mesmo, né, os códigos Gerber que a gente chama. Então agora eu tenho aqui a minha área definida. Cliquei nessa parte inferior aqui próximo ao 00 e joguei o máximo aqui perto dos meus 50 milímetros aqui. Então agora eu tenho essa placa para eu fazer. Volto aqui em Output e venho em Gerber Epsilon Output. Clico nele, ele vai falar que o layout, né, foi modificado desde a última vez que ele checou essas trilhas, se tem algum conflito, e pede para eu fazer, né, pergunta se eu quero fazer essa checagem de novo. Clico em Yes, ele vai fazer uma validação, né, são vários testes, né, se tem uma trilha sem puxar, se tem uma trilha passando por cima de outra, se tem uma trilha passando muito próximo ou em cima de uma ilha, né? Então ele faz essa checagem e dá para mim aqui que teve 0 erros e os 8 passaram, tá? Posso fechar esse cara aqui e aí ele abre para eu salvar o meu arquivo CAD/CAM, né? O meu Gerber. Gerber geralmente a gente usa para fazer as trilhas de fato. E o Epsilon a gente usa para fazer a furação, né? O trabalho sempre de furação, que a gente usa o movimento axial, né, de uma broca. Então a gente vai usar aqui dentro, né, da pastinha do vídeo prototipadora, né, o meu arquivo retificador. Ele vai salvar como um único zip, né, uma pasta zipada. E aqui eu tenho as camadas que eu tenho de trabalho. Top Copper eu não uso, Top Silk não vou usar, Top Resist não, Bottom Resist não, Drill eu uso, que é furação, Edge eu uso, que é a borda, e esse Mac aqui também não uso. Tá? Então eu selecionei Bottom Copper, que é a parte de baixo do cobre, que é onde vai transmitir mesmo a tensão ali, a corrente para os meus componentes. Drill, né? Drill é a furação, né, das ilhas, né, onde vai passar a broca. E o Edge é a borda da minha placa. Então, beleza, tenho aqui já selecionado as minhas camadas. Posso rotacionar, posso selecionar, inclusive isso aqui é importante, né? Eu quero o meu arquivo métrico, em milímetro, né? Eu posso, isso aqui a gente precisa fazer, né?
que é o espelhamento. Se eu imprimir, né, se eu gerar esses códigos normais, a gente tem que imaginar que essa placa aqui, do jeito que a gente está olhando por cima dela, e essas trilhas azuis do cobre, a gente está vendo através da placa de fenolite, né, do material ali do fenolite. É como se a gente estivesse vendo a placa transparente e vendo só as trilhas de cobre. É impossível a gente fazer essa placa pelo método de fresamento, né, com a máquina que a gente tem aqui, fazer essa placa sem espelhar. Porque imagina, se eu pegar essa placa que eu tenho aqui, para eu usinar ela, eu teria que virar, né? E tudo que eu estou vendo aqui vai ficar espelhado, né? Pensando, por exemplo, aqui o D2, ele vai ficar de ponta cabeça, espelhado de ponta cabeça. Então, para eu trabalhar e ter o circuito correto no final, eu tenho que selecionar o mirror, tá? Que é o espelhamento. Então, quando eu seleciono o espelhamento, ele vai espelhar no meu eixo Y aqui. Então, eu usei o meu 0, 0 aqui, que é a minha referência, para a direita, né? Subindo positivo. Quando eu levar para o software da máquina, ele vai pegar esse 00, vai estar, beleza, vai estar aqui, mas ele vai estar a placa para o lado negativo, porque eu estou espelhando, pegando isso tudo aqui e jogando para o lado de lá, né, de forma espelhada. Então, é um detalhe que a gente precisa ver, beleza? Então, fiz o espelhamento, tá aí o sistema métrico. Esse formato Gerber aqui eu não mexo, deixo padrão. Eu só aumento aqui a minha resolução, que vai melhorar para a gente a qualidade, né, da saída do meu desenho. Aí aqui eu não vou usar o Gerber Viewer. Esse Gerber Viewer é um software, né, que tem dentro do Ares, que vai me mostrar a placa feita, né, depois, já com todas as trilhas feitas, né? Então eu não vou usar ela não. Dou um OK aqui, ele vai gerar para mim. Se eu vier na minha pasta aqui na área de trabalho, que eu coloquei vídeo prototipadora, eu tenho o arquivo netlist, né, que é o meu arquivo Ares, o meu arquivo esquemático, né, o schematic design, que é o meu desenho esquemático, que é o arquivo do ISIS, e tenho uma pastinha zipada aqui, retificador CAD/CAM, que são os meus arquivos do Gerber, né, os arquivos que eu vou usar para confeccionar a placa, tá? Uma coisa que a gente pode fazer antes, né, é usar essa mesma placa e usar recursos como, por exemplo, malha de terra, usar alguns outros recursos que a gente tem disponíveis, né, para trabalhar, que daí vai facilitar a nossa vida, vai melhorar, né, até a segurança da nossa placa. Mas nesse caso eu só vou fazer as trilhas, tá? Depois a gente pode até melhorar e usar um outro circuito, né? Ou usar esse mesmo circuito usando, por exemplo, uma malha de terra, para a gente ver a diferença que vai dar, tá? Então, tá feita a nossa placa, tá gerado os nossos arquivos, né? O meu Gerber, e agora a gente pode partir para fazer a confecção da placa de fato, né? Gerar os arquivos de máquina, os nossos G-codes, que vão ser os arquivos que a gente vai colocar na máquina, que vai fazer a movimentação das trilhas lá, né, dos eixos da máquina, e confeccionar fazendo essas trilhas. Basicamente, essa primeira parte a gente só confeccionou uma placa, né? A gente só criou essa placa, tanto esquemático quanto as trilhas. Uma segunda parte do vídeo, né, para não estender muito, eu vou fazer a geração dos arquivos G-Code, né, a partir do software que a gente usa aqui, né, para trabalhar com a máquina. E uma terceira parte, né, possivelmente, vai ficar a gravação mesmo da confecção da configuração da máquina e da confecção dessa placa que a gente fez, né, desse retificador de onda completa com essa saída em 5 volts para a gente trabalhar. E se tudo der certo, a gente pode até, né, soldar os componentes e ver essa plaquinha funcionando. Depois, né, eu posso calcular de certa forma, né, da forma mais correta,
os componentes para a gente ver essa plaquinha funcionando, e eu coloco aí no final do vídeo de confecção da placa, tá? Então, para a gente não se alongar muito, eu vou finalizar aqui. E aí a gente parte na segunda parte do vídeo, a gente parte para a confecção da placa, né, começando com os arquivos G-Code, né, a partir do software que a gente vai trabalhar, e aí depois a confecção, beleza? Obrigado pela atenção, espero vocês no próximo vídeo com a confecção da placa. Tchau, tchau!